Na aula de hoje, a gente começou, ou melhor, na aula passada, nós terminamos falando sobre os custos relacionados à armazenagem e vamos agora falar de um pouco de equipamentos de armazenagem, que são os produtos, ou melhor, são os equipamentos que normalmente as empresas usam para armazenar os produtos, certo? Primeiro vamos falar dos galpões, né? Então eu tenho vários tipos de galpões e dentre eles eu tenho os galpões infláveis. Isso mesmo, gente, são infláveis. Eles são galpões normalmente feitos de lona que tem um compressor que joga ar para dentro deles, de modo que eles inflam, feito balões mesmo. Sabe aqueles pula-pula que a gente vê nos parquinhos, que as crianças brincam pulando dentro? O princípio é o mesmo. É uma lona onde tem um compressor jogando ar dentro e esse ar infla essa lona e eu consigo armazenar mercadorias dentro, né? Então eles têm vantagens, como vocês estão vendo aí, ó, vãos livres, sem tirantes ou tesouras. Gente, tirantes e tesouras são aqueles ferros ou aquelas madeiras que atravessam o teto para sustentar o telhado. Como ele não tem um telhado, né, ele é todo por igual, ele é todo por inteiro, ele não tem esses tirantes, porque esses tirantes limitam a capacidade do armazém, porque eles limitam a altura de armazenagem dos produtos. Eles têm uma entrega de curto prazo e uma versatilidade e mobilidade, ou seja, eu posso levar para onde eu quiser, de fácil montagem e não são considerados edifícios construídos. Por que isso é vantagem, gente? Como não é edifício construído, ele não paga IPTU. Se eu construo um edifício, se eu construo um armazém de alvenaria, eu vou pagar imposto sobre isso. Como ele não é, então ele não é considerado um edifício, ele não paga IPTU. A desvantagem dele é que eu preciso de energia, né, para poder insuflar, para poder encher o armazém. E também ele tem um pé direito. Pé direito é a altura do chão ao telhado do armazém, né? Isso é um termo usado em engenharia, né? Pé direito, ele quer dizer a altura entre o chão e o teto do armazém, ou seja, o local, a altura em que eu posso armazenar os meus materiais. E por eles serem insuflados, né, eles requerem portas especiais para que essas portas sempre permaneçam fechadas, para que o ar não escape pela abertura e ele venha a murchar. Bota lá, Billy, por favor, no slide, que eu vou mostrar para vocês aí um exemplo de galpão inflável, né? Parece aquelas casinhas que parecem nos filmes de ficção científica, né, que vão na lua e tal, mas eles têm aí, tá vendo? Aí na frente a porta dele totalmente fechada, né, para que não escape o ar, não é? E tem ali ao lado, do lado direito, vocês vão ver que tem uma tubulação com um compressor insuflando, né, jogando ar dentro para que esse ar mantenha o galpão inflado, ok? Estruturais. Galpões estruturais são galpões mais ou menos, eu costumo brincar que eu digo estilo sem terra, né? Porque você bota uma armação de madeira e bota placas de zinco ou só um telhadozinho mesmo, não é? São aqueles galpões que tem assim uma estrutura mais precária, mais simples de serem montados, né? É por isso que nas vantagens eles dizem assim, são fáceis de montagem, não são considerados área construída, são flexíveis porque podem ser montados, desmontados em qualquer tipo de solo, não requerem geradores nem portas especiais. E a desvantagem é porque nesse tipo de galpão você não consegue controlar a temperatura e tem alguns produtos que precisam da temperatura controlada, produtos refrigerados, né, produtos congelados, então é por isso que ele tem essa desvantagem. Aí aparece para vocês também um exemplo. A parte exterior, né, é aquela foto da direita, mostra ali que é um galpão feito de zinco, né, zinco e madeira. E a parte de dentro vocês estão vendo também que é bem simples, não é de alvenaria, é uma armação simples de madeira, coberta de zinco ou de madeira também, né. É uma espécie de barracão, na verdade, né, que você pode fazer, dependendo do produto a ser armazenado, não tem nenhum problema em que se faça esse tipo de galpão. Galpões pré-fabricados ou permanentes.
Esses são aqueles realmente de alvenaria, né? Aqueles que são os mais comuns que vocês veem nas rodovias, né? Vê nas centrais de distribuição, nas transportadoras, né? A vantagem dele é porque eles são de uma qualidade superior, né? Duram aí anos, décadas, né? Baixa manutenção e alto valor agregado, né? Porque você constrói, você investe e isso aí se valoriza com o tempo, né? E a desvantagem é que a construção dele, né, demora e é definitivo, ou seja, depois que você construiu, se você quiser mudar, você tem que quebrar e construir de novo. Então ele não tem uma flexibilidade, né? Não tem uma versatilidade tão grande, mas por ser mais durável, né? Tem uma qualidade maior, você poder acondicionar todo tipo de material, não é? Eles são normalmente os mais utilizados. Está aí uma foto, né, de uma central de distribuição grande, né, com vários caminhões estacionados ali no meio. Um exemplo aí de galpões permanentes. Esses são os tipos de galpões, né, gente? Estruturas, ou seja, de espaços físicos para você armazenar. Nós vamos falar um pouco agora de estruturas de armazenagem que ficam no interior desses espaços físicos, né? Que são normalmente utilizadas para que a gente possa armazenar os produtos de maneira mais adequada. Volta lá, por favor, para o slide, Billy, por favor, obrigado. Dentro desses tipos de equipamento, eu tenho as estantes com prateleiras, né, gente? São aquelas mais utilizadas, né? Aquelas estantes com prateleirazinhas para que você consiga lá armazenar, normalmente materiais de pequeno volume, né? Em grande quantidade. Essas estantes, né, as que são próprias para isso, elas têm uma flexibilidade muito grande e uma mobilidade. Normalmente são feitas em aço, né? Aço com pintura ou anodizada, né? Aquela pintura eletrostática, né? Que demora a corroer, né? A ter ferrugem. E ela normalmente é toda desmontável, né? Eu posso trabalhar todos os níveis, eu posso regular ela mais alta, mais baixa, eu posso desmontar ela muito facilmente. Esse tipo de estante são as mais utilizadas para os trabalhos de armazenagem. Como vocês estão vendo aí as fotos, né? Você tem aí várias estanterias, tem todos os tipos, né? E faz com que eu consiga armazenar um número muito grande de materiais de altura, de volume pequeno. Normalmente elas são utilizadas para isso, em que eu tiro normalmente de um de cada vez. Aí você está vendo na foto à direita, né, um operador fazendo a separação, onde os produtos estão normalmente ao alcance da mão dele, né? Vamos lá. Aí eu tenho outra foto, né? Ó, as prateleiras do lado direito, aí são essas prateleiras mais usadas, né? Você bota arquivo, bota todo tipo de material, né? Eu trabalhava numa distribuidora de autopeças, onde a maioria dos equipamentos de armazenagem eram esses tipos de prateleiras, porque normalmente tinham caixas muito pequenas e ficava mais fácil do operador ir lá e acessar essas prateleiras, né? Do lado esquerdo vocês estão vendo uma prateleira que ela é ligeiramente inclinada, porque ela usa a prateleira chamada flow rack. Ela usa a força da gravidade para poder trazer o produto para o operador. À medida que ele vai puxando o que está imediatamente atrás desliza para o final dessa prateleira. Aí eu tenho os montantes ou racks. São estruturas metálicas montadas no próprio pallet, né? Eu já falei algumas aulas atrás o que era pallet, né? Nas laterais ou em cruz, que permitem o empilhamento de um pallet sobre o outro, sem que o inferior suporte o peso do superior. Essas estruturas, gente, permitem que eu possa colocar um pallet em cima do outro. Volta para mim, Billy. Posso colocar um pallet em cima do outro sem que a carga desse pallet suporte o peso do de cima. Porque se eu coloco, por exemplo, caixas de papelão e eu tenho que colocar um pallet em cima do outro, pode ser que o peso do de cima amasse as caixas do de baixo e venha prejudicar as embalagens ou mesmo causar avarias nos pallets. Essas estruturas são espécies de colunas que eu coloco nas extremidades dos pallets com um suporte para que o pallet de cima pouse sobre esse suporte e eu consiga aí ganhar altura, né, ganhar verticalidade, espaço vertical para eu poder empilhar vários pallets um por sobre o outro. Manda para o slide de novo, para eu mostrar a foto pro pessoal. Tá vendo aí, ó, tem do lado direito que é uma grade, né,